Boa noite a todos. A deixar no ponto, né, que fica mais fácil para daqui a pouco. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite da casa, que não foi nem um convite, né, foi uma imposição minha, que era uma palestra da pré-conferência, então a gente dividiu os palestrantes e eu me coloquei aqui para hoje é bem, para vir para cá hoje com vocês. Então, aqueles que estão aqui, digam aos outros colegas que eu senti falta de muita gente hoje aqui, viu? Muita gente. Iremos conversar hoje sobre o tema O Cristo à Luz da Doutrina Espírita, que é um tema da pré-conferência estadual. Estamos na terceira conferência estadual. Há 3 anos que a Federação Espírita do Rio Grande do Norte vem desenvolvendo uma atividade cujo nome é Conferência Estadual Espírita. E um dos momentos que foi decidido nas reuniões passadas é que iríamos fazer também a pré-conferência, o que foi uma ideia gigante e muito boa. A pré-conferência consiste em diversos palestrantes percorrerem as casas espíritas, mais de 100 casas espíritas, trabalhando o mesmo tema, que é o tema da conferência. A conferência sendo a culminância que acontece em Natal. E assim, além da gente poder divulgar esse momento, para quem quiser participar, passar os 2 dias na conferência em Natal, oportunizar também aos outros que não podem ir para a conferência, também ter acesso ao mesmo tema. Tá? Então, a conferência esse ano ela vai ocorrer 25 e 26 de maio. E ela também é transmitida pela internet, pelo Facebook, pela página da Federação. Então, por mais que aqueles que não puderem comparecer fisicamente, pessoalmente, mas podem comparecer virtualmente e assistir palestras sobre o tema. E os palestrantes desse ano são André Peixinho, que é o presidente da Federação Espírita da Bahia, Cosme Massi, um grande estudioso das obras de Kardec, né? É quem montou aquele site da Kardecpédia. Então, é um dos maiores estudiosos no quesito da obra de Allan Kardec. Então, estará conosco também Rossandro Klige e Sandra Borba. Então, teremos esses palestrantes nessa conferência estadual, que irá atingir números encarnados e inúmeros desencarnados, tanto que estejam presentes lá no local, como também de forma virtual pela internet. Então, se preparem para 25 e 26, quem não for, fazer pipoca e ficar em casa assistindo no computador ou na televisão. Será enriquecedor, com certeza. E as inscrições, pelo que eu vi recentemente, iria se abrir ainda amanhã mais 24 inscrições, pois o restante já está encerrado. Tá? Então, para quem desejar participar, amanhã ainda tem 24 inscrições disponíveis. Devido à economia e toda a situação, esse ano o número de inscrições abertas foram menor do que o do ano passado. Trazendo agora para o nosso tema, que a gente vai conversar, quando eu fui me preparar para fazer essa exposição, para fazer essa conversa aqui com vocês sobre esse tema, eu fui ver qual abordagem que a gente poderia escolher e fazer sobre Jesus. Cada expositor, ele fica aberto para escolher uma abordagem. E diversas abordagens me vieram à mente que poderiam ser realizadas. Como, por exemplo, a gente poderia hoje conversar aqui sobre o Jesus histórico e o Jesus das doutrinas. Inclusive, já foi tema de palestra. É uma outra abordagem que se pode fazer sobre Jesus. Estudar o Jesus histórico e estudar o Jesus da doutrina. Podemos também fazer uma abordagem com as referências às citações que são encontradas dentro da obra kardeciana sobre Jesus. E também é extremamente enriquecedor. No entanto, eu escolhi a abordagem mais simples, mas que às vezes também desperta e causa muita polêmica para quem está chegando
à casa espírita pela primeira vez, que é a pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? Então iremos seguir por essa abordagem. Quem é Jesus é uma pergunta que a gente deveria fazer desde que nasce e tem o primeiro contato com o cristianismo. Mas são muitas e inúmeras perguntas que no dia a dia a gente não faz. E talvez vocês não tenham parado ainda para se perguntar a si próprio, para vocês, no íntimo, quem é Jesus para mim? E como o tempo permite, eu gostaria de escutar pelo menos 2 ou 3 opiniões de quem é Jesus para você. Não se preocupe que não existe certo ou errado. É quem é Jesus para você no seu íntimo. Muito bem. Essa é uma pergunta polêmica e complexa, porque geralmente as pessoas quando chegam, e nós, a grande maioria, quando vem para a casa espírita, nós já trazemos conceitos anteriores, ou preconceitos, no sentido bom da palavra, pré-conceitos, referente a sobre quem é Jesus. É possível que para todos nós que estamos aqui hoje reunidos, seja a primeira vez, como encarnação, que escutamos sobre o Espiritismo, que temos esse contato. Então, talvez tenhamos alguns 2000 anos aí de cristianismo, no sentido do que vem do catolicismo, protestantismo e outros. Tá? Então, a gente traz isso de forma atávica, como os nossos atavismos, que a gente traz dessa encarnação e de outras encarnações, as ideias preconcebidas e formadas. E é muito comum haver a polêmica e o choque até, quando alguém numa tribuna, quando alguém numa exposição, diz que Jesus não é Deus. É um dos pontos polêmicos. O Espiritismo apresenta Jesus não como Deus. Ou a ideia que se tem, por exemplo, de Salvador, de salvação. A ideia que se tem trabalhado no Espiritismo também é totalmente diferente das ideias dos nossos irmãos cristãos também. E aqui deixamos claro que respeitamos as ideias divergentes de cada doutrina religiosa. No entanto, a doutrina espírita tem uma visão diferente. Apresenta Jesus de forma diferente, tirando a distância que se tem de uma divindade e aproximando de mim, do meu dia a dia. Porque a visão que Jesus como uma divindade nos deixa ainda muito distante como algo inigualável. Ora, nenhum de nós aqui consegue ter a pretensão ou imaginar de ser Deus. Porque é algo que é inigualável. Não podemos nos igualar. No entanto, ainda é polêmico quando a gente chega e diz que você será puro, será crístico, igual a Jesus. Então, às vezes, choca para quem está vindo pela primeira vez. Afinal, esse termo Cristo, e é um dos termos que está dentro do tema, ele é um título, não é um sobrenome. Quando a gente é menino, quando a gente é pequeno, eu estudei em colégio de freira, a gente acaba interpretando como Jesus Cristo, Cristo fosse como se fosse um sinônimo do nome de Jesus. Fosse um sobrenome, desculpe. E não é um título. Por ser um título, nós podemos entender que existem outros espíritos também na mesma condição que Jesus, como espíritos crísticos, do qual nós, em nosso planeta Terra, tivemos acesso a este espírito formidável que na sua encarnação na Terra teve o nome de Jesus. Esse ser crístico. O Espiritismo nos apresenta Jesus, e assim a gente vai definir quem é Jesus para os espíritas, na questão 625 do Livro dos Espíritos.
Kardec, em sua pergunta, diz o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? E é a resposta mais curta. Os espíritos são extremamente taxativos. Jesus. E essa pergunta surge para Kardec para questionar inúmeros outros espíritos que passaram pela humanidade, que nos ensinaram bastante. E que um desses poderia ser, talvez, mais evoluído do que Jesus. E os espíritos com essa forma taxativa diz que não. O espírito crístico mais perfeito que nos serve como modelo e guia é Jesus. Então, para os espíritas, Jesus é o modelo e guia. É o nosso irmão mais velho, mais antigo, que passou por inúmeras experiências, saindo como todos os espíritos, do ponto de simples e ignorante, sem conhecimento, até aonde ele se encontra hoje em sua evolução espiritual como um ser crístico. Apresentando assim também que é possível para nós que saímos também de espíritos simples e ignorantes e estamos nesse caminho evolutivo para um ser crístico. E temos como modelo e guia Jesus. Jesus é o meu, é o seu, o irmão mais velho. O nosso irmão mais velho, que está bem próximo de nós, saindo da distância de divindade e nos aproximando, porque vivenciamos experiências semelhantes. Se ele conseguiu ultrapassar as barreiras da existência no processo evolutivo, fica para nós a visão e ideia como modelo e guia que também somos e seremos capazes de ultrapassar essas barreiras, vivenciar essas experiências e crescermos e evoluirmos e sermos cada vez melhores. Até que um dia, quem sabe, daqui a milhares e milhões de anos, nós também estejamos recebendo a missão como um ser crístico em algum local do universo ou multiverso, que ainda também é uma teoria da ciência, e que a gente esteja, como Jesus, responsável por um sistema solar ou por um planeta, encarnando e vivenciando uma experiência para servirmos de modelo e guia para aquela humanidade naquela época. A abordagem que eu escolhi para conversar com vocês é trazer e apresentar Jesus nesse formato, nessa forma, para que a gente se aproxime e entenda esse papel de modelo e guia. Porque, afinal, o que é ser modelo? A filha de Alisson olhou ali para mim, mas não é desfilar, não, tá? O que é ser modelo? Uma referência. De forma bem simples, é quando se pode e se deve ser imitado. Servir de modelo é ser imitado, é servir de referência, é perguntar-se como Jesus fez. Quando eu paro para pensar com o Espiritismo que Jesus é o meu modelo, eu me pergunto o que foi que ele fez em várias situações da minha vida. O que foi que Jesus fez? O que é que está descrito nos Evangelhos? Em determinada situação. Se fosse eu a me encontrar naquela situação. Tem um tema polêmico lá em Serra Coral, o pessoal até riu, porque diz que eu sempre levo essa ideia, e já trouxe aqui para Parelhas também, mas retomo essa ideia e retomo esse tema.
Se um de vocês viessem agora, de 9 horas, de Currais Novos para cá, e encontrasse uma pessoa, aparentemente pedindo socorro, na beira da pista, o que você faria? 9h30, 10 horas da noite, 10h30, que eu não sei se tem batata lá em Socorro hoje. Estou brincando, viu, Socorro? Mas 10h30, que é normalmente a hora que eu costumo sair daqui. E você visse uma pessoa no meio da estrada, aparentemente pedindo socorro. Você pararia? Tiago, você é uma alma bela, Tiago. Você pararia, tenho certeza absoluta. Mas os demais aqui, respondendo bem sincero, pararia? Eu gosto de fazer essa pergunta quando eu vou principalmente para Natal, porque lá é uníssono. Não, não pararia. Porque a visão de violência em Natal é muito maior e as pessoas vão se fechando naquele mundo, naquela ideia. Mas geralmente as pessoas, sendo sinceras, não pararia. Realmente a gente vive num momento, e a sociedade faz parte de um planeta de expiação e provas que existe a violência. Mas vamos deixar aqui a questão para que a gente pense em um formato espírita e a gente possa modificar alguns dos nossos preconceitos ou daqueles conceitos que a sociedade, a mídia vai impondo na cabeça da gente, que a gente vai colocando isso muitas vezes sem parar para pensar. E quando paramos para pensar, é um momento que a gente pode refletir e mudar conceitos, né? Então veja só, a maioria de nós diz que não pararia. E a gente pode se perguntar, o que é que Jesus faria? Ou que ele deixou como mensagem que fez, mesmo que seja em uma parábola? Vocês conhecem a parábola do bom samaritano? E o que é que o samaritano fez? Parou. A gente vive tão cego dentro da sociedade que a gente não percebe que a probabilidade de ser um acidente é inumeramente maior do que a probabilidade de ser um assalto. Pode ser um assalto? Pode. Mas num assalto, o que é que pode lhe acontecer de pior? Micael é quem gosta de falar nisso. O que é que lhe pode acontecer de pior? O máximo é você morrer, mas você é espírita, você sabe que não morre. E se você levou o tiro é porque precisava daquela experiência, você vivenciar e passar pela experiência do assalto. Infelizmente, é assim que é a visão espírita. Mostra que você precisa vivenciar as experiências. Quantos casos a gente não vê pessoas de dizer que assim, o assaltante apontou a arma para mim, puxou o gatilho, aí tem um termo comum que as pessoas usam, né? E diz, e bateu o catolé. Ele atirou de novo e a arma falhou de novo. Ele apontou para o chão, a arma atirou. Porque eu conheço inúmeros casos. Lá em Natal, um caso mais próximo disso, de um tio de uma namorada que eu tive em Natal, aconteceu isso. Pessoas numeramente caridosas, pessoas muito boas. E ele entrou e atirou 2 vezes e não deu certo. Aí pegou na arma, atirou para o chão, o tiro saiu. Mas aí ele desistiu de atirar. Né? Então, porque as coisas, as experiências, elas são necessárias. Não ache que a experiência chega na sua vida porque você é sortudo, não. É porque você tinha que vivenciar aquela experiência. Então, o que é que Jesus fez? Qual é o nosso modelo? É claro e evidente que eu não vou ser hipócrita, e eu uso o que Micael falou também, que a gente pode, você viu a pessoa, você pode passar, você pode dar a volta um pouquinho na frente e voltar com a luz alta, verificar as características antes de parar, para ver se a pessoa tem sinais de sangue, se a pessoa tem sinais de estar arranhado e tal. Tudo você pode fazer também para se precaver. Mas a resposta que a gente pergunta é como modelo, que eu tenho como modelo Jesus, o que é que ele faria se estivesse no meu lugar? O que é que você acha que Jesus faria hoje? Ele pararia ou não pararia?
diante do que ele passou, isso aí. E ele não abriu mão do que passou. É outro ponto importante que não está na palestra, mas é bom comentar. Jesus não abriu mão da experiência que era necessária passar, porque era uma experiência necessária para ficar para a posteridade. Se não tivesse acontecido, eu digo isso de forma pessoal, mas eu tenho a plena certeza de forma pessoal, se não tivesse acontecido o martírio da cruz, Jesus não tinha ficado a sua história para a posteridade. Porque naquela época, nós que estávamos encarnados naquela época, éramos pessoas, e ainda hoje muitas vezes somos extremamente violentas, que precisava ser chocado pela emoção. E o martírio da cruz, como é descrito e como foi, chocou e choca a todos há 2000 anos. Não é só a ideia de ressurreição, que foi pregada ao longo do tempo, mas é também o martírio que nos choca. E ele não abandonou. Ele vivenciou a experiência que precisava ser realizada para nos deixar os ensinamentos do Cristo como modelo e guia. Então, entender Jesus como modelo é se perguntar: como ele fez? Como foi que ele mostrou? Qual modelo que eu posso ser seguido? Quais são as parábolas que a gente estuda, que a gente ouve, que a gente escuta aqui na tribuna, que lê em casa, que nos servem? Ou será que a gente apenas acha bonito o bom samaritano, mas não tenta entender e compreender realmente qual é a mensagem do bom samaritano, que fez muito além? Outra coisa que a gente deveria se perguntar: a gente faz as coisas por alguém sempre esperando, na maioria das vezes, algum retorno, nem que seja um obrigado. Mas a caridade era para ser feita sem esperar nenhum obrigado. A caridade é para ser realizada porque faz parte de você querer ser melhor, porque Jesus deixou isso como modelo. Então, se o outro vai agradecer, se o outro vai ser ingrato ou não, não nos cabe. No bom samaritano, o samaritano ajuda, recolhe, limpa as feridas, leva para uma estalagem e ainda faz mais. Se ele precisar de qualquer coisa, de remédios, de o que precisar, pode fazer que na volta, quando eu passar, eu pago o excedente que tiver dado. Então ele fez mais. É mostrar que a gente pode fazer muito mais. É mostrar que se alguém chega e cada vez está se aproximando mais desse momento, a gente está vendo mais pessoas novamente nas ruas pedindo esmolas. Se alguém chega na tua casa e pede um prato de comida, você pode dar o prato de comida. Isso era muito comum na minha infância. Mas você pode dar o prato de comida lá fora, a pessoa, no sol para comer. Ou você pode pelo menos convidar para entrar para a área ou mesmo para sentar à sua mesa. Não, eu lhe dou o prato de comida, mas entre para cá, comer de forma digna, numa mesa. Então você pode fazer mais. Sempre a gente pode fazer mais. Ter Jesus como modelo é pensar assim. E o que é ser guia? Um guia é quando se pode e deve seguir. É uma rota, é um roteiro, é um guia. Então eu coloquei essas duas perguntas que a gente deve se fazer: o que Jesus fez e o que Jesus faria. Porque muitas coisas a gente pode dizer assim: não, mas eu não encontrei lá no Evangelho um exemplo do que Jesus fez. Né? Por exemplo, vou dar uma ideia aqui que é até uma piada que se usa no meio espírita. Certa vez um palestrante fazendo uma palestra, espírita falando sobre os aspectos do Evangelho, disse: olha, meus irmãos, se alguém te vem e te bate do lado direito da face, é do lado direito, né? Do lado direito da face, ofereça o lado esquerdo, assim diz Jesus. Aí entra na mesma hora um homem meio que embriagado na casa espírita, fazendo barulho, e segue até a tribuna. Chega ao lado dele, tibuf do lado direito na cara dele.
Ele cai no chão, o palestrante, tudo bem, se levanta, pega o microfone e vai voltar a fazer a palestra. Aí o camarada vai e te bufe do lado esquerdo dele. Aí ele cai, quando levanta, já levanta na porrada. Cobrindo o bêbado de porrada. E o pessoal aparta, ele volta e diz, olha, Jesus disse o que fazer no lado direito, no lado esquerdo é por minha conta. Ele não disse nada do lado esquerdo. Então é se perguntar o que Jesus fez e o que Jesus faria. O que Jesus faria? Nas mínimas coisas do nosso dia a dia. É se perguntar, o que é que Jesus faria? E assim eu vou moldando o meu comportamento diário. Ser espírita não é difícil. É algo natural para a alma, para o espírito humano. É algo natural. O que a gente tem mais dificuldade é de lutar contra o que a sociedade muitas vezes nos impõe. É o que a sociedade nos impõe. Ser bom é uma característica humana. Tem inúmeras experiências de crianças, no YouTube mesmo, de crianças que são colocadas à prova. Crianças pequenininhas, que você está com um negócio na mão e você solta, cai da sua mão. Se eu estou com um copo aqui e o copo cai aqui, ou mesmo essa folha qual eu estou fazendo a palestra, e a folha cai, os 4 que estão aqui na frente vai ficar se perguntando, eu vou pegar? Não, meu vizinho vai. Não, mas ele não foi. Eu me levanto para pegar? Não, mas Alisson vai pegar. Eu me levanto? E fica nessa indecisão. Se você faz isso perto de uma criança pequenininha, 2, 3 anos, às vezes menor, que só anda, se caiu algo, ela na mesma direção vem, apanha e lhe entrega. Pode procurar esse vídeo belíssimo com várias crianças no YouTube. A criança vem e lhe entrega. Outro vídeo que rola no YouTube. Tem uma pessoa pedindo esmola com fome. Do lado tem um carrinho. E as pessoas são orientadas, claro, o pai faz parte da pesquisa, dá dinheiro e manda a criança pequena ir comprar, digamos que seja um cachorro quente, eu não lembro qual é a banquinha que tem do lado. E a criança, quando vai passando, a primeira coisa, a pessoa que está se fingindo de mendigo, pede comida. A criança não sabe o que fazer, né? Deixa pra lá. Mas vai fazer o pedido que é comprar o cachorro quente. Aí compra e vai voltar. Quando vai voltar, todas as crianças param na frente da pessoa que está como mendigo, aí olha para um lado, olha para o outro, olha para a comida e muda a direção e entrega a comida à pessoa que está como mendigo. Então isso faz parte da natureza humana, a questão da bondade, que precisa ser alimentada ao longo da existência. Às vezes me perguntam, eu sou muito taxativo quanto a isso, questão da violência. A violência ela é implantada na nossa mente todos os dias. E ela estoura na sociedade assim porque a gente não vê coisas diferentes. A mídia, ela apenas divulga sofrimento e violência. Aqui não tem canal, TV a cabo, canal da cidade. Mas Currais Novos tem. Fica inúmeros programas ditos policiais procurando coisas ruins que aconteceu para mostrar. Mas quantos trabalhos sociais não existem todos os dias na cidade de Currais Novos? Se ao invés de a gente estar assistindo programas policiais, se ao invés da mídia estar apenas mostrando que cada dia está mais perigoso, cada dia tem mais assalto, cada dia tem mais assassinato, e começasse a ser implantado a ideia da não violência, a violência ia diminuir. Porque as pessoas passam a enxergar outro limite. Numa capital, se não for uma pessoa idosa, que ainda vem com os conceitos do século passado,
Se alguém chegar pedindo para ir no banheiro, digamos que você sai daqui para Natal, chegar lá dá uma dor de barriga, e você chega numa casa, desesperado, numa casa desconhecida, pedindo para ir ao banheiro. As pessoas não vão deixar. Olhe se receberem no portão. Por quê? Porque foi implantado a ideia de que é violência, possivelmente vai ser um assalto. E não é. Então a gente precisa pensar diferente nas nossas mínimas atitudes, o que é que Jesus fez como modelo, o que é que Jesus faria como meu guia, como roteiro. O que é que eu posso fazer a mais no meu dia a dia? Se alguém chega no meu trabalho e está com um problema, o que é que Jesus faria? A pessoa foi rude comigo, foi violento comigo, foi rude. Meu papel normal, como espírito, aí uso as palavras de Lourenço, de terceira ordem, meu papel é reagir com violência. Mas eu não estou mais, ou pelo menos desejo não estar mais, no papel apenas de espírito de terceira ordem. Eu estou no papel de observar e me perguntar o que é que Jesus faria. Será que Jesus não iria tentar compreender o outro? Afinal, por que é que aquele outro, que é companheiro de trabalho naquele dia específico, o que é que aconteceu com ele, que ele está violento? Talvez eu possa auxiliá-lo. Talvez eu possa ajudá-lo. Se é só comigo, o que é que eu fiz de errado na concepção dele? Por mais que eu ache que eu não tenha feito nada de errado, mas o que é que eu fiz de errado que o magoou? Às vezes pisamos no calo dos outros que para a gente não é calo. Para mim não incomoda, talvez, fazer uma brincadeira comigo. Mas para o outro, talvez, já incomode aquela mesma brincadeira. Então, eu devo me perguntar o que é que Jesus faria. Na abordagem, retomo o momento inicial, escolhida foi perguntar quem é Jesus para nós espíritas. E a resposta é modelo e guia. Com essas duas perguntas norteadoras. O que é que Jesus fez? O que é que Jesus faria? Deixa eu olhar a hora que eu estou olhando para ali, mas está... 8h15. Tem uma poesia muito bonita, muito bela, o qual eu separei para ser recitada nesse momento. E acredito que vocês aqui já conhecem ela, e no final a gente vai escutar ela de forma musicada. Mas a poesia de Merlânio Maia, Saudades de Jesus. Foi em Cafarnaum que eu vi ensinar. Ouvi a sua voz, senti o seu olhar. O amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. Os tristes mutilados foram por ele amados, e era amor demais. E tudo era tão lindo, que ver Jesus sorrindo já era a própria luz. Cantou tanta esperança, e um reino de bonança nos sermões entoou. Depois venceu a morte, voltou mais belo e forte, e jamais nos deixou. Hoje em Cafarnaum, não o vejo ensinar. Não ouço a sua voz, nem sinto seu olhar, mas seu amor tão grande, pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. Ai, saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. Ai, saudade contida daquele que é a vida, saudades de Jesus. E hoje nos encontramos com saudades de Jesus. Essa poesia, em minha opinião, ela é extremamente bela. Ela tem dois momentos, de Jesus em Cafarnaum e de hoje em Cafarnaum. O hoje em Cafarnaum pode ser trazida para o nosso dia a dia, onde a gente não vê, mas ensinar. Ele não está aqui fisicamente presente, mas temos inúmeros conceitos. Dentro do próprio Espiritismo, todo o Espiritismo é baseado nos ensinamentos de Jesus.
Os espíritos apenas levantaram o véu que estava encoberto, trazendo a realidade à tona, as mensagens de Jesus. E a forma que nós temos de aplacar essa saudade de Jesus, é segui-lo como modelo e guia. É nos aproximarmos, é compreendermos todos os ensinamentos, ou aquilo que a gente é capaz de compreender no momento, para a gente seguir a nossa marcha evolutiva. Temos uma oportunidade imensa, gigante, na nossa existência como espírito, que é talvez estar tendo pela primeira vez o contato com o Espiritismo. Podem ter certezas que tanto na minha como na de vocês, vai ser e é um marco na nossa existência como espíritos. Antes do conhecimento da realidade, trazida pelos espíritos, e depois desse conhecimento. Olhar o mundo, olhar a vida, olhar o outro, olhar a mim mesmo, hoje, é diferente por causa do Espiritismo. Não falo aqui Espiritismo como uma questão religiosa, onde a gente acaba se tornando fanático. Não, mas pelo conhecimento que o Espiritismo trouxe, de como a vida funciona e como eu funciono. É um olhar diferente sobre a existência. É um olhar de como é que a realidade funciona, como espíritos imortais. Ainda voltando para o tema, vocês acharam que já tinha terminado com a poesia, mas não. Ainda para o tema, nós vamos encontrar diversos aspectos dentro da doutrina que apontam diretamente para Jesus. Levantamos o véu e passamos a compreender conceitos como reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, pluralidade das existências, inúmeros conceitos. Mas junto a isso também tem inúmeros conceitos que já foram trazidos por Jesus e que a gente antes interpretava de forma errônea. E que são levantados os véus, mostrados. Mahatma Gandhi, que também Mahatma é um título, né? Grande alma, Gandhi, deixou uma frase muito interessante. Se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Eu trouxe essa frase devido à sua profundidade para que a gente entenda que o que ele quer dizer é que os conceitos morais trazidos por Jesus no Sermão da Montanha, se não existisse nenhuma outra literatura sacra religiosa, esse já nos bastaria para crescermos como espíritos. Mais uma vez aí apresentando a importância de Jesus para as nossas vidas. Retribuir o mal com o bem. A gente vai encontrar isso em amai-vos os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Isso nos ensina a retribuir o mal com o bem. Tão necessário na nossa sociedade. A gente vinha conversando sobre isso no carro, na viagem para cá. Precisamos enxergar o mundo diferente. Quando a gente ainda utiliza de forma errada, ou de forma equivocada, a palavra errada era uma palavra pesada, de forma equivocada nas redes sociais, que bandido bom é bandido morto, a gente não está compreendendo de forma alguma o que é espiritismo. Porque o bandido morto ele só passou a ser espírito. O objetivo não é esse. O objetivo das experiências da encarnação é aprendizado, é educação. Hoje eu estou aqui, numa tribuna espírita. Hoje eu estou em encarnação que não cometi nenhum crime. Mas quem me garante das encarnações passadas eu não fiz barbáries maiores do que aquele criminoso que eu escrevo embaixo. Bandido bom é bandido morto. E as experiências que eu vivenciei nas encarnações e fora dela é que me proporcionaram visões mais educativas e me transformaram no Alisson que eu estou hoje.
no espírito que estou hoje. Quando Jesus fala que precisamos retribuir o mal com o bem, é esse processo educativo de crescimento. Sempre gosto de frisar, para que a gente não seja mal interpretado, ninguém aqui está dizendo que aquele que comete um crime não deve pagar segundo a lei humana. Pagar aqui não é uma palavra pesada, mas que deve sim passar pela justiça e ser ressocializado. Mas simplesmente matar não é uma solução. Não é uma solução. Então precisa-se a gente ampliar o pensamento. O mandamento maior, amar o próximo como a si mesmo. E a lei da caridade. São inúmeras questões que a gente vai encontrar. Mas a lei da caridade, e aqui eu ainda vou me deter mais uns 15 minutos e a gente finaliza. A lei da caridade é um dos tópicos mais belos e mais importantes no Livro dos Espíritos. Kardec faz a seguinte pergunta 886. Eu sempre tenho que olhar, porque só quem decora as perguntas é Oliveira. Eu não consigo decorar as perguntas, não, os números não. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Olha só a referência, que é o tema que a gente está conversando. O que é caridade? Mas não é caridade como eu, como você entende, como qualquer outro espírito entende. Eu quero saber como é que entendia aquele que vocês mesmos, espíritos, me disseram que era para ser modelo e guia. Jesus. E os espíritos trazem uma resposta curta, mas de uma profundidade filosófica gigante, que é a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A gente costuma usar, para lembrar sempre, o PIB, né? PIB, para poder lembrar disso aí, ou BIP. Eu uso PIB, mas Igor Mateus costuma usar BIP, BIP. Benevolência para com todos. O que é que significa ser benevolente para com todos? É ser bom. É ser bom para com todos, sem distinção. Quando Jesus pensa em caridade, ele pensa, ele apresenta, ele nos ensina a ser bom para com todos. Independente. Nós poderíamos imaginar, mas aquele que está sendo violento comigo, se colocando no lugar de Jesus, eu ainda iria auxiliá-lo? Sim. Sim. É assim que Jesus nos apresenta, ser bom para com todos, independente. Indulgência para as imperfeições alheias. O que é ter indulgência? É ter compreensão com as falhas alheias. Então é o ter compreensão sempre com o outro. Por que ele chegou no trabalho violento e descontou todos os seus problemas em mim? É o compreender a imperfeição. É o entender, antes de responder com a violência, e me perguntar o que foi que levou ele a ter aquela atitude tão divergente do atual, do normal. É entender as imperfeições que o outro tem pelo seu contexto social, pelo seu contexto psicológico, pelo seu contexto educacional. Cada um de nós é um ser diferente. Eu não sei qual foi o que você vivenciou na infância. Eu não sei como é que foi o seu pai e sua mãe para você. Eu não sei qual foi as problemáticas que você enfrentou. Não sei. A gente vive normalmente na nossa bolha. E a gente quer espelhar o outro pelo que eu vivenciei. Eu quero espelhar o outro o que eu vivenciei. É muito simples para nós chegar assim e dizer, não, mas pessoa que nasceu lá na favela da Rocinha,
o que o pai batia todo dia no café da manhã e a mãe batia à noite, que o pai estuprava a mãe, estuprava a irmã, que aquela pessoa que era humilhado por ser negro, por ser pobre, se ela quisesse, ela não tinha entrado no mundo das drogas, não. Não tinha se tornado bandido, não. É muito fácil. É a aprovação daquela pessoa. Mas você venceria aquela aprovação se fosse você que estivesse lá? As provações, ela pode acontecer duas coisas, podem falhar. Quantas vezes nós não falhamos nas nossas provações? São reflexões que a gente precisa saber. Então eu preciso ter indulgência e olhar mais à frente. O espírita olha mais à frente. O espírita precisa olhar aqui para todos vocês, para mim, não como estamos hoje, mas como os seres crísticos que cada um de nós seremos. É diferente. Jesus olha assim. Bezerra de Menezes, quando optou não seguir para esferas mais altas, optou permanecer no orbe terrestre, auxiliando aqueles ainda que não compreendem, é com esse olhar, é saber que todos esses que somos nós, que estamos aqui, que não conseguimos ainda compreender a realidade do Cristo, seremos Cristos. Seremos seres crísticos. É ter indulgência, compreensão com as imperfeições. Aí tem um finalzinho que diz alheias, né? A gente sempre gosta de bater nessa tecla, porque a gente precisa ser assim com a indulgência, com as imperfeições alheias. Com as nossas, cabe a nossa obrigação combatê-las. É da nossa obrigação combater as nossas próprias imperfeições e assim melhorarmos. Porque se a gente for sempre indulgente com as nossas imperfeições, a gente vai estacionar e não vai crescer nunca. A gente precisa combater as nossas imperfeições. Mas eu não tenho como fazer o outro mudar. É uma escolha do outro. Por fim, perdão das ofensas. Perdoar as ofensas dos outros e as nossas também é caridade. As nossas, elas precisam ser perdoadas porque espíritos às vezes passam milênios presos aos sentimentos de culpa por algo que cometeu no passado, em encarnações passadas. E precisa, às vezes, a gente evoluir nossa mente, a nossa ideia, para entender que naquela situação da encarnação, mesmo sendo falha, foi as escolhas que a gente fez, que permitiram também experiências, muitas vezes dolorosas, mas que nos fizeram crescer. Então eu não posso permanecer no meu espírito sempre com sentimentos de culpa do que teve no passado. Quantos espíritos, sem lembrar do que ocorreu no passado, entram na encarnação e entram com situações depressivas durante toda uma vida, ou de autossabotagem, porque se culpa de algo que fez na encarnação passada, que não está nem sobre a consciência, está no inconsciente, mas que precisa perdoar-se. Então, o perdão das ofensas, ela é para o outro e para as nossas próprias ofensas, porque é uma ofensa para o meu próprio espírito. Digamos que eu já tenha cometido suicídio nas minhas últimas 9 encarnações e venho nessa encarnação temeroso por talvez cometer novamente e falhar. E quanto eu sofro por não perdoar e entender que as 9 passadas passou. Foram experiências que me serviram a chegar no atual momento, que vai me dar condições de vencer essa provação e seguir em frente, vencendo, vivenciando, desencarnando sem ser pelo suicídio. Então, o que é caridade, como entendia Jesus? BIP, né? Vamos ver se vocês vão lembrar, tem que aprender. BIP. O B é de quê? Benevolência. O I de indulgência e o P de perdão. Eu vou concluir com aquela poesia, mas agora musicada, né? Que ela é muito bela, é muito linda. Então,
Geralmente, quando Jacinto está aqui, é ele que canta. Numa outra oportunidade, a gente bota ele para cantar. Nessa, a gente vai só escutar. Vocês podem cantar também. No entanto, eu gostaria que a gente fizesse outra dinâmica. Eu gostaria que quem desejasse pudesse fechar os olhos, não cantar, e apenas sentir, escutar a melodia, escutar cada frase, e assim a gente poder ficar um pouquinho tranquilo e calmo. Foi em Cafarnaum que o vi ensinar, que eu ouvi a sua voz, senti o seu olhar, e o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. E o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. Os tristes mutilados foram por ele amados, e era amor demais. E tudo era tão lindo, e ver Jesus sorrindo já era a própria paz. Cantou tanta esperança e um reino de bonança nos sermões em dor. Depois venceu a morte, voltou mais belo e forte e jamais nos deixou. Hoje em Cafarnaum não vejo ensinar, não ouço a sua voz, não sinto o seu olhar, mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. Mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. Ai, saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. A saudade incontida daquele que é a vida, saudades de Jesus. A saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. A saudade incontida daquele que é a vida,